vocês hoje. Quero mesmo que hoje, para além da estética de eu estar sentado aqui, eu quero falar de um modo diferente, talvez de um modo mais direto, sobre algumas questões relacionadas ao texto que iremos ler. Vamos abrir o Evangelho de Mateus, capítulo 22, o verso 34. Eu leio hoje na NVI. Mateus 22, 34 em diante, até o versículo 40. É uma das passagens mais conhecidas da Escritura, é uma palavra conhecida de Jesus. E o texto diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem resposta, os fariseus se reuniram. Um deles, perito na lei, o pôs à prova com essa pergunta: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. O Evangelho de Marcos ainda traz força, com todas as suas forças. Este é o primeiro e maior mandamento. O segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Desses dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Eu mencionei há alguns dias aqui que nós vivemos uma vida de muita correria. A gente está sempre na corrida, a gente está sempre ansioso, nós estamos sempre tentando produzir mais, sempre tentando ser mais eficientes. E esse estilo de vida, esse tipo de vivência, isso faz com que a gente elabore maneiras de facilitar o nosso dia. Uma das coisas que a gente faz para facilitar a nossa vida é criar listas de prioridade, anotar numa agenda ou colocar no celular, para tentar facilitar a nossa vida, para que a gente, colocando ali as prioridades, estabelecendo as prioridades, a gente se organize melhor. Alguns fazem lista, a gente está ainda, posso considerar que nós estamos no início do ano, terceiro mês do ano, mas isso me lembra o que a gente acabou de viver agora, que é essa coisa de final de ano, a gente começa a pensar nos objetivos, naquilo que nós queremos fazer, nas listas de prioridades para o ano seguinte. E aí eu não sei o que vocês fizeram, se vocês fizeram listas assim, não sei, talvez não fez fisicamente, mas mentalmente você tem os seus objetivos bem definidos, bem traçados, e tem algumas coisas que entram nessas listas, né? Como prioridade. Por exemplo, tem gente que promete que durante esse ano vai ser fiel na academia, no cuidado com a saúde. O que mais que vocês colocam em listas? Academia, melhorar a alimentação, ler mais. Quem é crente tem que ter a meta de leitura bíblica durante o ano, tem que colocar lá, ler mais a Bíblia. Tem, né, inclusive, para além de ler a Bíblia, e esse é um dos objetivos mais difíceis, a gente começa empolgado ali em janeiro e vai lendo Gênesis, aí não sei se ali para março já começa a chegar no Levíticos, aí o negócio já começa a ficar difícil, a leitura é mais truncada, aí a gente já vai abandonando, é muita genealogia, e às vezes a gente vai deixando de lado, mas a gente estabelece essas coisas, ler a Bíblia, talvez ter mais momentos de oração, fazer mais jejum, se consagrar mais a Deus, ou até mesmo lutar contra uma dificuldade, um pecado, algo que te faz mal, e você sente que aquilo é errado, você pensa, esse ano é o ano que eu vou vencer isso, esse ano eu vou lutar contra isso, se Deus quiser eu vou ter vitória. E nós vamos estabelecendo as nossas prioridades assim. E aqui, o que nós vemos é líderes religiosos, fariseus, também com as suas prioridades, também com aquilo que eles entendem que é melhor, que é maior, que é prioritário. E o objetivo desses fariseus é fazer uma pegadinha com Jesus. Eles estão fazendo uma pergunta para Jesus para testar o conhecimento de Jesus. Eles querem ver se Jesus gabarita o que eles estão perguntando para ele. Ou seja, na verdade eles estão querendo saber assim, vamos ver se Jesus obedece à nossa lista de prioridades. Vamos ver se Jesus concorda com a nossa lista de prioridades, com o que nós entendemos, com o que nós entendemos que são os maiores mandamentos. Vamos ver o que esse Jesus vai responder.
Jesus já tinha deixado os saduceus sem conversa. Os saduceus já ficaram embasbacados com o que Jesus conversou com eles. Então, os saduceus já haviam sido vencidos pela resposta de Jesus. Agora, era um outro partido religioso, contrário aos saduceus, inclusive, que estava indo conversar com Jesus. Vamos ver o que Jesus vai dizer para nós. E eles foram. E a pergunta dele é: qual é o maior mandamento? O que ele tinha em mente era a lei de Moisés. E a lei tem 613 mandamentos, 613 ordenanças. E eles estão querendo saber de Jesus, das 613 ordenanças, dos 613 mandamentos, compostos por prescrições e restrições, qual deles é o maior? O que dentre esses mandamentos é prioritário? O que deve estar no topo da nossa lista? O que eu devo obedecer primeiro? Com qual deles eu devo me importar mais? É isso que eu quero saber, Jesus. Vamos ver o que você me responde. Eles perguntam, tendo essa ordem em mente, o que é maior, o que é prioritário, tendo uma lista para saber o que Jesus iria responder. E é interessante que a resposta de Jesus aqui surpreende, porque Jesus não diz o mandamento que ele acha maior. Dentre os 613, Jesus não diz, olha, o top 5 é esse aqui, ó. Primeiro lugar, tal. Não diz. Jesus responde trazendo a essência que está por trás dos mandamentos. Há um espírito que está por trás, que permeia esses mandamentos. Há algo mais importante do que um mandamento específico. Há uma lógica que é mais importante. E Jesus responde conforme essa lógica. Ele não diz qual é o mandamento mais importante, mas ele diz que nós devemos amar a Deus sobre todas as coisas e amar o nosso próximo. Amar a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. O Marcos vai colocar ainda a nossa força, o nosso esforço, de toda a nossa força. E amar ao nosso próximo como a nós mesmos. É isso, é daí que vem a raiz de toda a lei e os profetas, de acordo com Jesus. Porque os mandamentos, as ordenanças, aquilo que não vem de amar a Deus e amar ao próximo, isso não é importante. O importante é que tudo isso, todas essas ordenanças nos levem a amar a Deus e amar ao próximo. E assim deve ser a nossa vida. Tudo que nós fazemos deve nos levar a essas duas coisas, amar a Deus e amar o nosso próximo. E a pergunta que eles fazem aqui, que os fariseus fazem, ela tem por base uma distinção que eles faziam da própria Escritura. Se alguém viesse para você hoje e perguntasse assim, qual é o versículo mais importante da sua fé? Qual é a porção? Você segue a Bíblia, não segue? Sigo. De toda a Bíblia, qual é a porção mais importante? Qual é o maior? Tem algum livro que supera os outros? Tem algum texto aqui que é maior que os demais? Tem algo aqui que nós podemos dizer que é primordial? Esse aqui é primordial. O resto vem depois, o resto é derivativo. Isso aqui é essencial. Tem algo assim na nossa fé? Tem um texto prioritário? Se alguém nos perguntasse isso, o que a gente responderia? Para os judeus, eles não teriam nenhum tipo de cerimônia em responder uma pergunta como essa. A Bíblia hebraica é dividida em 3 partes. A Torá, que é a lei de Moisés, os 5 primeiros livros da Bíblia. Os livros que contam a história da revelação de Deus a um povo, e o estabelecimento desse povo, e os mandamentos, a lei que Deus deu para esse povo, a Torá. Os Nevim, que são os profetas, os escritos dos profetas. E os Ketuvim, que são os escritos, a poesia hebraica, os livros históricos que nós temos no Antigo Testamento. A Bíblia hebraica é o nosso Antigo Testamento, e eles dividem em 3, Torá, Nevim e Ketuvim. Se você pergunta a um judeu qual é a porção mais importante da escritura judaica,
sem nenhuma cerimônia, eles vão dizer: é a Torá. A Torá é o fundamento de todos os outros. A Torá é a base, a Torá é onde Deus se revela, onde Ele se dá a conhecer e onde Ele entrega os mandamentos. A lei de Deus é dada na Torá. Os profetas, eles vão falar derivando da Torá. Os profetas vão chamar a nação de Israel para que elas se voltem para a Torá. Os escritos, as poesias de Israel, as histórias do povo hebreu, as histórias do povo de Israel, elas mostram o povo percorrendo a sua história, tentando obedecer ao que Deus já estabeleceu na Torá. Então a Torá é a referência. A porção mais importante da Bíblia hebraica é a Torá, diria um judeu para nós. Mas voltando para a nossa realidade, a nossa Bíblia, a nossa Escritura, tem uma parte mais importante, como os judeus têm a deles? Talvez, se a gente fosse dar aquela respostinha bonitinha da escola dominical, a gente diria: todas as partes da Bíblia são importantes. Não, mas qual o texto é mais importante? Todos são igualmente importantes. Todos são. É a Bíblia, é a palavra de Deus, e é lógico que todos os textos são importantes. Mas a gente sabe que a prática é diferente do que a gente diz. Para muitos grupos, existem sim textos que são prioritários, que são primordiais, que são mais importantes que outros. Eu acho que para nós também existe. Pensa se tem grupos que olham para os textos que falam de prosperidade financeira, de conquista de terra, de viver bem aqui. Esses grupos têm esses textos como prioridade. E eles interpretam todo o restante da Bíblia com esses óculos, tendo esses textos em primeiro lugar. Não, Deus diz que nós devemos ser cabeça e não cauda. Deus diz que onde nós colocarmos a planta dos nossos pés, nos será dado como por possessão. Deus diz que se nós quisermos e ouvirmos a sua palavra, nós comeremos o melhor dessa terra. Então, nós temos que enxergar toda a Bíblia a partir dessa perspectiva de que Deus nos fará vitoriosos e nós comeremos o melhor dessa terra, e você não foi feito como cauda, você deve ser cabeça, e Deus vai te colocar para superar todas as dificuldades e você vai conquistar, como o povo de Israel conquistou a terra, nós vamos conquistar todas as nossas lutas, os nossos embates, Deus vai nos dar vitória. Tem grupos que as pregações você pode acompanhar, você pode ver na televisão, você pode ir na igreja, e todas as mensagens vão ser, né, nesse ritmo aí. Há alguns dias atrás eu falei sobre a oração de Jabez. A oração de Jabez, que é um prato feito para quem quer falar de prosperidade. Porque ele pede a Deus que lhe dê prosperidade, e Deus atende a oração dele. Mas você percebe, se você voltar, a mensagem está no YouTube, a nossa abordagem aqui da oração de Jabez não envolveu a teologia da prosperidade, porque nós não concordamos com esse tipo de leitura. Mas tem outros grupos que vão ler a Bíblia pensando e destacando as aparições dos anjos, dos demônios, os embates espirituais, as orações que são feitas aqui que afetam o mundo espiritual, as batalhas espirituais. E você vai ver esses lugares falando o tempo todo sobre guerra espiritual e batalha espiritual, e a nossa função, a nossa tarefa é fazer os jejuns estratégicos para que os anjos sejam fortalecidos. Nós fazemos orações estratégicas para que os anjos sejam fortalecidos na sua batalha. Tem agora anjos guerreando aqui. E eles vão entrando profundamente nessa realidade, e a ênfase desses grupos é batalha espiritual, e eles só falam disso. Eu ouvi um dia um irmão contando um testemunho, ele estava dirigindo, e tinha um cara do lado dele, e ele dirigindo, devagar, andando na rua devagar, e uma senhora andando na calçada, tropeçou e caiu. E ele parou o carro imediatamente para ajudar a senhora que havia caído. E o irmão que estava do lado dele, já abriu a porta do carro e falou assim: ô, minha irmã, o diabo passou uma rasteira na irmã, e agora? E ele pensou assim: gente, ela só caiu.
Porque para algumas pessoas é assim que elas leem a vida, a realidade, tudo é demônio, tudo é o diabo. Qualquer coisa que acontece de ruim é o diabo que está fazendo. Se aconteceu alguma coisa de bom, é porque um anjo de Deus veio e fez acontecer. É tudo assim, é tudo com base nisso. Mas outros grupos vão ler a Bíblia e vão destacar aqueles versículos que falam do poder de Deus. E que nós precisamos buscar constantemente poder. As nossas reuniões têm que ser para buscar poder, unção, revestimento, batismo com o Espírito Santo. E o sinal dessa presença de Deus e esse poder de Deus que vem sobre nós são manifestações. E nós, por estarmos cheios do Espírito Santo, nós não conseguimos ficar em pé, ou nós não conseguimos ficar do jeitinho que nós estamos sentados aí agora, todo mundo muito frio, ninguém recebendo nada demais. A pessoa começa a rodar, começa a fazer alguma coisa, porque é isso que é procurado, manifestações de poder, manifestações através de profecias, através de língua estranha, através de algo, de um agito, alguma coisa acontecendo. É o Espírito Santo se manifestando. E eu sinceramente acho que nós também podemos procurar por mais do poder de Deus, de manifestação do poder de Deus. Mas tem lugares que isso é a tônica. Se você vai numa reunião e ninguém fala em mistério, e ninguém sai dando uma rodada, pelo menos do jeito que se espera, que ninguém cai no chão tomado pelo poder de Deus, se você vai numa reunião assim, isso é tido para eles como uma reunião fria. É o nosso caso aqui, que geralmente essas coisas não acontecem. Pessoas olham para nós e pensam, é uma igreja fria. É uma igreja onde esse mover todo não está presente, onde isso não acontece. Mas tem pessoas que vão olhar, outros grupos que vão olhar para a Bíblia também, com o objetivo de extrair versículos-chave que embasam doutrinas. E o olhar dessas pessoas para a Bíblia são tentando trazer, extrair do texto bíblico os versículos que reforçam, por exemplo, a soberania de Deus. Os versículos preferidos são aqueles que mostram a soberania completa e total de Deus. Deus movendo, Deus fazendo, Deus agindo, Deus gerando. Outros grupos vão preferir os versículos que falam da responsabilidade humana e vão dizer que os versículos que mais refletem a boa teologia, que mais refletem a vontade de Deus, são os versículos que falam da nossa responsabilidade, das nossas escolhas, daquilo que nós fazemos. Enfim, os grupos têm os seus versículos preferidos, têm o seu cânon dentro do cânon, os grupos têm as suas partes preferidas da Bíblia, que norteiam a leitura de todo o resto. E eu, como disse, acredito que nós temos a nossa. E eu gostaria que nós olhássemos para a nossa vida, eu gostaríamos que nós construíssemos a nossa igreja, eu gostaríamos que nós construíssemos essa comunidade a partir disso que Jesus disse aqui. Qual é o norteador? Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Tem igrejas, tem grupos que têm outras tônicas, como eu disse aqui, e são válidas. Exceto a de pedir dinheiro. A de pedir dinheiro não é válida, não. Essa da prosperidade, eu tenho muita dificuldade com ela. Mas outros grupos vão focar mais em uma coisa, em outra, e nós temos o nosso enfoque também. E eu gostaria que nós fôssemos uma comunidade que buscasse com todas as forças amar a Deus, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com tudo o que somos, com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, com toda a nossa capacidade intelectual. E tendo também da mesma importância amar o nosso próximo como a nós mesmos. Jesus aceita a lógica do fariseu e Jesus diz, né, você quer saber o que é mais importante? Então toma o que é mais importante. O que é mais importante é isso, amar a Deus sobre tudo e amar ao próximo como a nós mesmos. Mas é interessante que amar a Deus pode ficar vago, né? É por isso que Jesus diz que amar a Deus é amar ao próximo, porque amar a Deus pode ficar vago. O que é amar a Deus? Pela minha trajetória na igreja, eu fui aprendendo que amar a Deus é amar
a igreja, que é amar, vir nas reuniões da igreja. Amar a Deus é você cancelar todos os outros compromissos que você tem para estar no culto. Isso é amar a Deus. É você estar batendo ponto na igreja, é você estar presente ali. Isso é amar a Deus. Se isso é amar a Deus de verdade, gente, tá muito fácil amar a Deus aqui. Porque aqui a gente tem culto só no domingo, você pode se programar, você pode colocar na sua agenda, pode estabelecer lá junto das suas prioridades, participar das reuniões de domingo lá na comunidade. E aí, beleza, você vem em todas, você vai estar amando a Deus. Agora, em igrejas como eu fui, como eu já pertenci, que tinha 4 cultos na semana, e para amar a Deus de verdade, você tinha que ir nos 4, você tinha que participar de todas as atividades que tinha na igreja. Eu ouvi há um tempo atrás um pastor dizendo que a igreja tem escola dominical de manhã e culto à noite. Se você falta em um deles, você está quebrando a guarda do dia do Senhor. Porque para guardar o dia do Senhor, você tem que estar nas 2 reuniões que a igreja estabeleceu para você estar. Mas a Bíblia não diz a quantidade de reuniões que nós temos que participar. Isso aí foi a igreja que colocou 2 reuniões no dia. Aí agora, se eu coloco 3 reuniões no domingo, vocês têm que vir nas 3, do contrário, vocês estão quebrando a guarda do domingo. Então são coisas que são estabelecidas, mas eu aprendi que isso era amar a Deus, era estar na igreja acima de tudo. Agora você quer ver o amor a Deus acima de qualquer coisa, aquele amor de paixão assim mesmo, era você ir na igreja no dia que tinha jogo do Brasil na Copa do Mundo. Aí é a prova de ser crente bom mesmo de verdade. Já aconteceu de ter um jogo, não era nem Copa do Mundo não, o Valdomiro, era a Copa América. Aquela Copa América que o Brasil ganhou da Argentina, o Brasil estava perdendo, no último minuto da prorrogação o Adriano fez um gol. Que ano foi aquele? Você lembra, William? Era 2000 e pouco, 2005? 2005. E eu congregava numa igreja onde isso ficava claro, que o servir a Deus era estar presente no culto, era estar ali, era participar das coisas. E alguém me pediu para procurar um dos pastores para pegar uma coisa com ele. Eu era, na época, uma pessoa que trabalhava assim, com adolescentes, com jovens, e esse pastor era um pastor que estava à frente dessa questão dos adolescentes e tal. Então eu tinha que pegar uma coisa com ele. Não achei ele na igreja. Aí alguém me falou, eu vi ele no escritório. Era na hora do culto. O povo tinha ido para o culto. O povo amou tanto a Deus que deixou de ver o jogo do Brasil, final da Copa América, para ir para o culto. Fomos para o culto. Estou procurando o pastor, um dos pastores. Não achei ele. Ele estava no escritório. Aí eu cheguei lá, bati no escritório. Ele falou, pode entrar. A hora que eu entrei, ele vendo o jogo do Brasil na televisão dentro do escritório. Aí é óbvio que eu acabei de ver lá com ele também, né? Estava no finalzinho da prorrogação, eu acabei de ver os pênaltis com ele lá. Quer dizer, que hipocrisia é essa que a gente diz que o prioritário é estar na igreja, mas a gente dá uma cabulada para fazer, na verdade, o que a gente gostaria de fazer. Tinha outros irmãos que, quando tinha jogo do Brasil nessas circunstâncias, o irmão não sentava, ele já ficava lá atrás, assim, mais ou menos onde está a Aniele, e ele da rua, ele dava uma olhada assim no movimento do boteco que tinha lá, e aí a hora que os caras comemoravam, ele já olhava para dentro e já falava para o irmão, tá 3-0. E já dava notícia para quem estava lá dentro. Ou seja, gente, isso é amar a Deus, é esse tipo de coisa. Eu até já adianto aqui que se acontecer de ter jogo da Copa do Mundo no horário do culto, o meu voto, porque eu não decido isso sozinho, mas o meu voto é para alterar o horário do culto, para a gente poder fazer as duas coisas, estar juntos em comunhão e poder ver o jogo do Brasil também. E se bobear aqui, projetando aqui, a gente vê juntos também. Porque eu entendo que servir a Deus não é isso, não é estar num lugar específico, não é estar num momento específico. Nós servimos a um Deus que é adorado em espírito e em verdade. Jesus diz que chegaria um dia onde Deus não seria adorado nem aqui nem ali, nem em Jerusalém, nem em Samaria. Mas os verdadeiros adoradores o adorariam em espírito e em verdade. Nele, Deus, nós existimos, nele nos movemos. Nós estamos o tempo todo na presença de Deus.
A nossa vida deve ser para a glória de Deus, seja o que for, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, faça tudo para a glória de Deus. Viver para Deus, amar a Deus de todo o coração, não é estar presente em um lugar sagrado, não é estar presente em um horário sagrado. Deus não está aqui como se funcionasse num horário comercial. Deus está em todos os lugares, nós estamos nele. E o meu convite, o que eu gostaria que nós fizéssemos, é que isso norteasse a nossa vida de verdade. E que nós amássemos a Deus com todo o nosso coração, com tudo o que temos. Porque aí, Jesus mostra que existe um mandamento prioritário, que é amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo como a nós mesmos. Mas Deus não pode, presta atenção, apesar de parecer esquisito, Deus não pode ser uma prioridade na nossa vida. Deus não pode ser o primeiro item da lista. Deus não pode ser a coisa mais importante do nosso dia. Ele tem que ser o centro da nossa existência. Não é o primeiro. Deus não é o primeiro item da lista, Ele é a lista toda. Tudo que nós inserimos na lista deve refletir o nosso amor a Deus. Nós temos que viver em Cristo, viver em Deus, e por causa disso nós estabelecemos as nossas prioridades cotidianas pelo amor que nós temos em Deus. E isso muda tudo, porque a religião, ela vai nos dar listas de prioridade. A religião quer nos dar o que nós temos que fazer primeiro, o que nós temos que fazer depois, o que nós podemos ou não devemos fazer. Eu fiquei muito triste um dia que um pastor veio pregar aqui, e ele disse que foi criticado por algumas pessoas. Falaram assim: você vai pregar lá no Vinícius, lá na igreja do Vinícius, ô pastor? E ele: vou, o que tem? Ah, mas a igreja do Vinícius pode tudo. Fiquei sabendo que pode tudo lá. Então, só para vocês saberem, tá? Vocês estão congregando num lugar que pode tudo. É a fama que corre. E eu fiquei pensando, o que representa isso para essas pessoas? Porque o que as pessoas esperam é chegar num lugar e eu já entregar para elas uma lista do que elas podem fazer e o que elas não podem fazer. Elas querem que eu seja babá delas. E que eu fique falando: opa, isso aí não, sai daí. Cuidando das pessoas como se fossem crianças. O entendimento que eu tenho do Evangelho faz com que eu queira trazer para vocês uma noção de responsabilidade. Vocês precisam ser responsáveis com a vida de vocês. Eu não posso mediar a sua relação com Deus. A sua relação com Deus é você e Ele. Você deve amar a Deus de todo o seu coração. Eu não posso incutir amor dentro de você. Você precisa amar a Deus de todo o seu coração. E se isso lhe falta, peça a Ele, como nós clamamos aqui. É Ele quem nos dá fé, é Ele que nos ajuda. Não sou eu que vou passar as prescrições e as restrições para vocês fazerem as coisas que eu acho que vocês devem ou não fazer. Servir a Deus é estar dentro de um relacionamento. Religião não, a religião vai te dar um conjunto de regras, vai te dar um conjunto de práticas e sacrifícios que você deve fazer para adorar a Deus, para agradar a Deus. O que Jesus nos ensina aqui é amar a Deus. E quando você ama alguém, quando você está dentro de um relacionamento saudável com uma pessoa, você faz coisas que você não queria fazer, mas você faz porque você ama aquela pessoa com quem você se relaciona. E você deixa de fazer coisas, não porque tem uma regra dizendo que é proibido fazer, mas você sabe que aquilo chateia a outra pessoa e você deixa de fazer por amor àquela pessoa. Não porque existe uma prescrição, não porque existe uma regra, um mandamento dizendo, mas porque você ama, você faz. Porque você ama, você deixa de fazer. Porque você ama, você vai a tal lugar. Porque você ama, você deixa de ir. Porque você ama. A base da nossa vida com Deus deve ser amor. Nós devemos servir a Deus como Ele sendo a centralidade de tudo que somos. E eu termino dizendo isso. Eu gostaria que você trouxesse à sua mente agora, não os seus pecados principais,
não as suas limitações, as suas práticas pecaminosas, porque eu gostaria que nós estivéssemos agora num momento de contrição, de oração a Deus. Mas eu não quero que você pense naquilo que você faz de errado agora. Eu quero que você responda a uma pergunta: você ama a Deus? Você ama a Deus de todo o seu coração? A carta que Jesus manda João escrever para a igreja de Éfeso diz que aqueles irmãos, eles eram bíblicos, eles colocavam à prova aqueles que se diziam apóstolos ou profetas e não eram. Era uma igreja orientada pela doutrina dos apóstolos. Jesus diz assim: olha, vocês estão acertando em muita coisa, eu só tenho uma coisa contra vocês. Vocês não me amam mais. Vocês abandonaram o primeiro amor, vocês não me amam. E se nós vivemos essa realidade de luta, de estabelecimento de prioridades, eu preciso romper com isso, eu preciso fazer isso, essa lista religiosa que nós vamos tentando cumprir, nós podemos gabaritar todos os preceitos morais que são exigidos de nós e ainda assim nós fazermos isso meramente por questões religiosas. Nós podemos incorrer no erro de frequentar esse lugar todos os domingos, de estarmos aqui e participarmos de todas as atividades e isso ser movido por qualquer outra coisa que não seja amar a Deus de todo o nosso coração. O mais importante da nossa vida é amar a Deus, porque os seus pecados só serão vencidos por causa do amor que você tem a Deus. Porque a imposição da religião, as regras, os rituais, os sacrifícios, essas coisas não têm poder algum contra a sensualidade, diz o texto de Hebreus, se eu não me engano. O que tem poder para nos ajudar a ter uma vida saudável com Deus é nós estarmos num relacionamento com Ele, nós amarmos a Deus. Se você passa os seus dias sem trazer Deus à sua memória, se você vive a sua vida, se durante o seu dia não vem sequer um texto bíblico ao seu coração, se você não pensa em Jesus durante o seu dia, se você vive a sua vida e não leva a Deus em consideração nas suas decisões, você não ama a Deus. Se você não sente desejo de estudar esse livro e de se aprofundar no estudo desse livro, você não ama a Deus. Se você não quer se aproximar dele, se você não quer orar, se você não sente vontade de estar no lugar onde se fala a respeito desse Deus, ou com pessoas que falam a respeito desse Deus, se eu não tenho esse desejo, nós não amamos a Deus. Nós podemos dizer, nós podemos cantar isso, nós podemos pronunciar isso, mas de fato e de verdade isso não acontece, isso não é real. Eu me lembro de uma citação do Bernardo de Claraval, um padre do século XII. Ele diz assim: Jesus, o só pensar em ti enche o meu peito de ternura. Nós somos assim. Quando nós pensamos em Cristo, quando nós pensamos em Deus, isso aquece o nosso coração, isso aquece o nosso peito, ou nós só pensamos em Deus como um fornecedor de coisas que nós precisamos, nós só nos aproximamos dele para que ele faça algo por nós, é sempre para sugar, nunca é para nos entregar, para nos debruçar diante dele e falar de como é doce a presença dele. Que Deus encha o nosso coração desse fogo, desse amor que transborda, que vai através de nós e alcança quem está ao nosso redor. Que a base dessa comunidade seja amar a Deus e amar ao próximo. Se as mensagens que eu falar aqui, se aquilo que eu falar aqui
não levar você a amar a Deus, desconsidere tudo o que eu falar. Se o que eu falar aqui sugerir para você que eu sou melhor que alguém, sugerir para você que nós somos superiores a alguém, sugerir para você que uma pessoa é inferior por causa da sua cor de pele, por causa do seu status na sociedade, se eu sugerir para você que você pode odiar alguém por causa do espectro político onde essa pessoa está, desconsidere completamente tudo o que eu falar, porque isso não provém de Deus. O que deve ser o centro das nossas vidas, eu gostaria que fosse o centro da nossa espiritualidade aqui, nessa comunidade, fosse o amor a Deus de todo o coração. Você tendo o seu relacionamento com Deus, você com Deus, de primeira mão, sem depender de mim, você com Deus. E o amor a essas pessoas que estão aí do seu lado, o amor ao próximo como a nós mesmos. Que Deus nos abençoe nisso, em nome de Jesus. Vamos orar? Senhor, nós clamamos a Ti, porque nós sabemos que se formos muito honestos, se vasculharmos, Senhor Deus, o mais profundo do nosso ser e do nosso coração, o diagnóstico é de que o nosso amor pelo Senhor é extremamente falho. É extremamente limitado. É circunstancial. Nós pedimos a Ti a misericórdia do Senhor. A Sua palavra diz que nós amamos porque Ele nos amou. E nós queremos agora nos apossar desse amor, Deus, esse amor que já foi derramado por nós, que já foi entregue a nós. Nós somos amados por Ti. E nós queremos, Senhor, o nosso desejo é que esse amor faça surgir em nós uma resposta de devoção, uma resposta de entrega ao Senhor de todo o coração. Que cada atitude, que cada postura, que tudo o que nós fizermos, não apenas aqui num ambiente religioso, mas fora dele, na vida, no chão da vida, que tudo o que nós fizermos reflita a adoração ao Senhor e o Senhor estando como centro das nossas vidas. Ajude-nos, Senhor, a amá-lo de todo o nosso coração, com todo o nosso sentimento, com toda a nossa alma, com todo o nosso intelecto, com toda a nossa capacidade de distinção, com toda a nossa capacidade de vasculhar e ir atrás, com toda a nossa cientificidade, com todo o nosso intelecto, amá-lo. Amá-lo com toda a nossa força. Um amor que se empenha, que se esforça, que deseja, que faz o que é necessário, que faz o que é preciso. Ajuda-nos a colocá-lo como centro das nossas vidas, Senhor. E ajude-nos a amar profundamente essas pessoas que estão aqui do nosso lado. Que nós olhemos para as necessidades delas como se fossem as nossas. Que nós olhemos uns para os outros vendo o próprio Senhor ali. Que nós nos ocupemos e nos preocupemos com o que os nossos irmãos têm passado. E para fora daqui, para fora dessa realidade, dessa comunidade, que nós olhemos essas pessoas que passam pelas nossas vidas em necessidade, em agonia, nos ajude a olhar para essas pessoas com os olhos do Senhor e amá-las também de todo o nosso coração. É o nosso desejo, Senhor, que toda a nossa doutrina redunde em amor ao Senhor e ao próximo. Que todas as nossas práticas representem o amor ao Senhor e o amor às pessoas. É o que nós pedimos em nome de Jesus. Amém.